Por ser uma apaixonada por comunicação, fui convidada para vir aqui falar com vocês sobre comunicação como ferramenta para o desenvolvimento pessoal e profissional. Qual foi a última vez que vocês investiram em desenvolvimento na carreira de vocês? Hoje aqui. Mas, Marisa, é gratuito, eu não investi dinheiro. Investiu o teu bem mais valioso, que é o teu tempo. Que investimento? Dedicando esse tempo precioso de vocês para entender sobre liderança criativa, sobre vendas, sobre marketing, sobre comunicação. Por que que eu fiz questão de começar com essa pergunta? Olha esses números ali, ó. Para vocês, esses números são altos ou baixos? Baixa? 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 Tá. É possível que vocês tomem uma decisão sobre aqueles números sem que eu dê mais informações para vocês? Não é possível, eu preciso falar por que daqueles números, o que eles significam. Vocês todos, praticamente a maioria achou que é baixo, certo? Se eu falar para vocês que aquele número de 64% ali foi uma pesquisa feita pelo Instituto PMI, de Planejamento de Projetos, que apontou que 64% dos problemas dentro das organizações ocorrem devido a falhas na comunicação. E isso está incluso os acidentes de trabalho que, infelizmente, alguns levam a óbito. Pergunto novamente, esse número é alto ou é baixo? É altíssimo. Percebem que quando eu dou mais informação para vocês, aí eu, opa, não. Agora sim eu posso dizer com mais clareza, mais assertividade, se ele é alto ou é baixo. E aquele 41 ali, Marisa, o que é aquilo ali? É uma outra pesquisa feita pelo Instituto Mackenzie com 3.000 pessoas e apontou 41% tem mais medo de falar em público do que de morrer. Esses números são muito expressivos e são muito altos. Aí falo para vocês, justifica-se, não justifica-se? 41% das pessoas têm mais medo de se comunicar do que de morrer. É óbvio que leva para as organizações esse número alarmante de 64% dos problemas que ocorrem dentro devido a falhas na comunicação. Por quê? Porque eu tenho medo de falar o que eu penso, porque às vezes eu tenho uma solução, mas eu não consigo me expressar, eu não tenho assertividade. Acontece aqui com vocês ou não? Quem aqui tem alguma trava com comunicação? Você? Vocês não? A maioria não se intimidem quando eu faço essas perguntas, porque eu trabalhei 5 anos com educação à distância, com todo tipo de público, desde professores do fundamental até juízes, e todos têm o mesmo problema, comunicação. Principalmente quando se está diante de uma câmera, esquece até o nome. Então não é uma vergonha. Nós precisamos entender que temos essas travas. Por que que eu tenho essa trava, essa crença de que eu tenho muito medo de me expor? Geralmente é por causa do julgamento. E aí entram as emoções. Para que eu possa trabalhar isso e me desenvolver. Para que eu não passe a fazer parte daqueles 64% que está sendo mais um problema dentro das organizações. E na minha vida também, porque sem comunicação, nós temos problema no nosso relacionamento amoroso, na nossa família, com vizinhos, com amigos, é geral. Você não consegue se desenvolver. O Felipe falou que tudo é marketing, o Michael falou que tudo é vendas e eu falo que tudo é comunicação, porque sem comunicação você não vende, você não faz marketing e você não tem liderança. Acho que é por isso que me deixaram por último, para que eu fizesse uma apanhada de todos esses temas e falasse, tudo é comunicação. E já dizia o Chacrinha, para quem é mais antigo ainda do que eu, quem não se comunica, se trumbica. E para que a gente trabalhe isso, desenvolva essas crenças, nós precisamos trabalhar os pilares da comunicação. Claro que eu trouxe alguns para falar para vocês hoje. Não consigo me aprofundar,
porque é uma palestra, nos treinamentos e cursos mais avançados, aí sim, nós desenvolvemos cada um deles, que são, primeiro, autoconhecimento. Já vou deixar como tarefa de casa. Comecem agora. Estudar sobre autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu consigo gerenciar as minhas emoções, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo entender o outro. Não é possível que eu entenda o outro sem que eu me conheça. O que é o autoconhecimento? Saber quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, no que eu sou muito bom. O que eu preciso desenvolver? Marisa, nossa, eu tenho uma trava na comunicação. Por quê? Eu tenho muito medo de me expor, de falar em público. O autoconhecimento, ele vai fazer você identificar qual é a emoção que você sente quando você está aqui. Às vezes você fala, ai, eu fico com medo. Mas às vezes não é medo, é só uma ansiedade. Porque talvez você não estava preparado para aquilo. Como que você vai trabalhar isso? Vai se preparar para aquele momento. O autoconhecimento necessariamente é o primeiro pilar para você começar a desenvolver a sua comunicação. Segundo pilar, inteligência emocional. Não é um tema muito antigo, é pouco falado ainda, mas necessariamente eu preciso trabalhar essa inteligência emocional, que é o quê? Lidar com as minhas emoções e com as dos outros. Por que essa pessoa está agindo assim? Por que eu me incomodo tanto se alguém me julgar quando eu estou aqui à frente? Nós não vamos eliminar as emoções, nós vamos gerenciar. Gerenciar é com várias técnicas que vão te ajudar quando você tem esse problema, essas travas de comunicação. Por exemplo, eu fico muito ansiosa. Vamos fazer exercícios de respiração para que você consiga administrar, gerenciar essas suas emoções. Quando alguém me julga porque eu fiz algo, porque eu estou aqui à frente, como que eu vou lidar com isso? Tendo inteligência emocional, não respondendo. Alguém tirou sarro de mim. Inteligência emocional. Porque o que acontece? Nós ficamos com raiva e nós reagimos àquela situação. E por isso ocorrem os conflitos. Nós não temos inteligência emocional para lidar, principalmente com julgamentos. Por isso que muitas pessoas têm medo de falar em público. Porque eu vou ser julgado. E se me julgar, eu vou atacar. É do ser humano. Se me atacar, eu vou atacar também. Pois vem a comunicação não violenta. Alguém aqui já ouviu falar de comunicação não violenta? Olha que legal, todo temas novos. Premissa é sempre foco em pessoas. Por que não violenta, Marisa? Porque às vezes nós falamos coisas para as pessoas que eu acho que eu não estou sendo grosseira, mas eu estou. Quando eu levanto, altero o meu tom de voz, eu estou tendo uma comunicação violenta. E essa premissa da comunicação não violenta é para que sempre eu pense 3 coisas quando eu emito uma mensagem. Como o outro vai se sentir, o que ele vai fazer e o que eu quero que ele pense. Eu preciso mandar um e-mail na minha empresa. O que essa pessoa vai pensar quando ela ler esse e-mail? Qual emoção ela vai sentir? E o que eu quero que ela faça? Quando nós pensamos antes de ter alguma ação, nós conseguimos reverter isso para nós de uma forma positiva, fazendo com que a pessoa faça aquilo que nós queremos que ela faça, sem agressividade, praticando a comunicação não violenta. Por último, a oratória. A oratória é mais conhecida de vocês, que é o quê? É se posicionar, ter postura, como que eu mexo as minhas mãos, como eu falo, meu tom de voz, tudo para que a minha mensagem seja mais assertiva. A oratória também entra muito na parte da postura, no que o Felipe falou aqui, de como que está a minha vestimenta, como eu estou me apresentando para vocês, para que eu consiga ganhar a confiança, mostrar a minha credibilidade para vocês, e aí sim ter assertividade na comunicação. Olha, hoje a comunicação é uma das soft skills mais requisitadas no mercado. Você sai na frente quando você se comunica bem, quando você se posiciona, quando você sabe muito bem quem você é e trabalha a sua marca pessoal para atingir os seus objetivos no mercado.
e dar também ao mercado aquilo que ele quer. Porque comunicação é isso. É para mim, mas é para o outro. Olha os benefícios ali que eu tenho, ó. Confiança e autoridade. Quando eu me desenvolvo na minha comunicação, eu passo a ser uma pessoa mais confiante e eu consigo transmitir mais confiança para as pessoas. A autoridade é quando eu falo de comunicação e vocês olham para mim e falam, ela entende do que ela está falando. Que legal, ela trouxe um assunto que eu não conhecia ainda. Interessante, vou buscar, vou pesquisar. Eles precisam vender o produto deles. Eles precisam fazer reuniões com clientes. São as empresas que eu mais atendo essa área de tecnologia. Advogados também. Por mais que tenham um exímio conhecimento na área do direito, e também são pessoas que precisam da oratória, mas o julgamento fala mais alto. E então tem muita dificuldade. Por isso que a comunicação, ela te traz confiança e autoridade. E olha ali aquela palavrinha pertencimento e poder. Pertencimento quer dizer, na palestra do Alex, ele trouxe o Maslow. E o Maslow, ele fala da pirâmide, das nossas necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir. E nós vamos crescentemente, depois segurança, estima e tal, até chegar à autorrealização. Mas em todos esses pilares, nós queremos pertencer. Vocês aqui na faculdade, eu tenho certeza disso. Nós queremos estar em grupinhos que você se identifica, que você gosta, e nós, por vezes, nos adaptamos para pertencer a esses grupos. A gente sempre se adapta. Eu quero participar daquele grupo, eu gosto daquele grupo. E a comunicação te dá isso. Porque quando você conhece aquele grupo que você quer pertencer, você trabalha a sua comunicação para ser aceito. Da mesma forma, é no mercado de trabalho. Eu quero muito uma vaga numa empresa X. Você vai trabalhar a sua comunicação para pertencer àquela vaga. A comunicação, ela te dá poder, te dá visibilidade. Se hoje eu estou aqui, é porque eu trabalhei a minha comunicação. Portanto, se hoje eu falo de comunicação assertiva, de comunicação não violenta, é porque eu sou um case que eu consegui dar. Por quê? Porque eu vi muitas portas fecharem para mim quando eu não trabalhei essa comunicação, essa assertividade. Quais indicadores que nós podemos analisar quando você trabalha a sua comunicação? Olha lá, a liderança é o primeiro. Trabalhei a minha comunicação, como eu desenvolvi a minha liderança? Lá dentro do time, lá dentro da organização. Melhorou a liderança? Não existe liderança sem comunicação assertiva. Não se faz mais nada gritando. Não existe mais o chefe, tudo é líder. O líder é aquele que acolhe, que entende, que conecta, que inspira, que traz a história dele, que chama as pessoas, que pega na mão. E isso é comunicação. Depois nós temos a eficiência, o quanto melhorou os processos depois de treinar a comunicação. Depois que o time desenvolveu um simples ato de responder ao e-mail de uma forma assertiva. O simples ato de atender o telefone, de responder uma mensagem pelo WhatsApp. Percebem como tudo é comunicação e a gente faz isso o tempo inteiro? Só que, por vezes, nós somos agressivos na nossa comunicação ou respondemos de uma forma que para nós parece óbvio, mas na comunicação o óbvio precisa ser dito sempre. O que é óbvio para mim não é óbvio para vocês. Quantas perguntas aqui eu fiz para vocês e vocês falaram, não sei, não conheço. Talvez para mim poderia ser óbvio que alguns de vocês já conheciam alguns desses temas, mas não é. Eu preciso trazer, explicar, claro, de uma forma mais simples, só para ser um apanhado de ideias aqui, mas não é óbvio. Comunicação, tudo precisa ser dito. Produtividade, trabalho em equipe, a sua marca pessoal. Marca pessoal a Marisa é uma marca antes de representar a Matos Comunicação, que é a minha empresa. Assim como o Michael falou aqui sobre vendas, eu preciso trabalhar essa minha marca pessoal todos os dias, com
todo lá na minha casa, com os meus vizinhos, no mercado, eu nunca sei quem vai ser o meu cliente e se eu vou encontrar o meu cliente. Guardem isso para vocês. Marca pessoal. É cada um de vocês. Depois vocês representam uma outra marca. Mas cuidem dessa imagem de vocês e é por meio da comunicação. Quando você trabalha a comunicação, você aumenta o seu valor e valor é bem diferente de preço. Valor é aquilo que as pessoas vão pagar porque é você. Eu quero a Marisa falando de comunicação porque ela é autoridade no assunto. Isso é valor. Quantas pessoas que você conhece que falam de comunicação, por exemplo? Muitas. Mas vocês vão comprar de qualquer um? Não. Vocês vão querer ver currículo, ver o que ela já fez, quais são os resultados que essa pessoa trouxe para as outras empresas para depois vocês contratarem. Certo? A autoestima, aqui a gente pega bem nas emoções, tá? A maioria das pessoas tem problema de falar porque a autoestima está lá embaixo. Não gosto do que eu vejo no espelho, não gosto ou do meu corpo ou do meu rosto, alguma coisa que você não gosta em você. E é isso que te trava de se comunicar. A autoestima é pilar para você conseguir se desenvolver na comunicação também. E é trabalhando isso. A autoestima como hábito. É eu gostar do que eu vejo. Quando eu gosto do que eu vejo no espelho, eu não me importo se os outros vão me julgar. Porque eu gosto daquilo. É muito mais fácil. Agora, vocês concordam comigo que vocês se olham no espelho e não gostam daquilo que vocês veem? E as pessoas vão me julgar porque eu, sei lá, sou feio, tenho nariz grande, qualquer coisa. Você está achando isso de você. E é onde mais te dói. E é onde você não quer ser visto. Por isso que você trava. Relacionamento interpessoal, tomada de decisão e, claro, gestão de conflitos, que é o base, principalmente nas empresas. Eu estou falando bastante de empresas aqui, que é o nicho que eu trabalho hoje muito, assim, com treinamentos em company. E eu geralmente treino, assim, uma galera jovem como vocês, que já estão em cargos de liderança, mas talvez por serem tão jovens quanto vocês, qual é a idade média de vocês? 20? 25? Liderar uma equipe aos 25 anos, aos 23 anos, é muita coisa. Até para quem já tem uma bagagem gigantesca, é difícil, porque você tem que lidar com as suas emoções e com mais emoções do time inteiro. É a presença, a segurança que você ganha quando você trabalha a sua comunicação, de eu vou fazer uma apresentação, vou pegar vocês aqui, apresentações que vocês fazem na faculdade mesmo. Alguém aqui vai seguro, totalmente seguro para fazer qualquer apresentação? Não. Ninguém? Por que isso acontece? Geralmente porque nós não estudamos o tema. Estou certo ou estou errado? Beleza, eu não vou saber tudo, eu não vou dominar. Mas a gente estuda o quê? Isso aqui, eu vou falar essa parte aqui do trabalho. E ele vai falar essa parte do trabalho e tá tudo certo. Aí o que acontece? Alguém fez uma pergunta para você de uma parte que você não estudou. E aí você fala, agora, não sei. A comunicação é prática, é treino, é preparo. Vocês só vão com uma apresentação inseguros porque vocês não se preparam. Vocês não estudam. Quanto mais eu me preparo, quanto mais eu estudo, mais segurança eu ganho. Porque se vocês me fizeram uma pergunta, eu sei porque eu estudei o tema. Eu sei de tudo? Não. Vou saber falar do meu tema. Marisa, mas se alguém fizer uma pergunta no meio de uma apresentação e eu não souber, fala que não sabe. Outro medo que as pessoas têm. Mas daí eu vou passar por burro que eu não sei. Você não é obrigado a saber de tudo. Você vai ser excelente naquele tema que você estudou para falar. Mas o tema tem vários viés. Fulano fez uma pergunta. Não sei te responder. Posso te responder mais tarde? Posso te responder amanhã? Pronto. É simples. São técnicas que te ajudam a desenvolver na comunicação. Parece simples, mas ninguém faz. Na hora que alguém pergunta, treme, começa a suar, passa mal, não sabe responder, meu Deus, quer sair correndo.
Ascensão de carreira e protagonismo. Quando eu trabalho a minha comunicação como premissa, eu consigo ascensão de carreira. Por quê? Não existe profissão alguma que a comunicação não seja necessária. Se vocês conhecerem, me falem. Existe uma profissão que não precisa se comunicar? Nenhuma. Vou falar um fato que aconteceu com um treinando meu. Ele disse assim, prof, eu consegui nessa semana usar uma técnica, 2 técnicas que você ensinou e que deu muito certo para mim. E eu vou contar as técnicas e vocês vão ver que é uma coisa muito básica e que ele não fazia e por isso ele tinha problemas. Uma das técnicas foi a respiração. O cliente ligou e queria cancelar o serviço e ele, ao invés de responder, reagir ao cliente, ele respirou, fez as técnicas de respiração que eu ensinei para ele, ufa, oxigenou o cérebro e aí ele conseguiu contornar a situação. E a outra técnica, que é essa parte de protagonismo, de ascensão de carreira, foi o seguinte, ele foi para uma reunião e ele não era a peça principal da reunião. Era simplesmente para ele participar da reunião. Mas o que eu sempre falo para eles, nunca vá para uma reunião sem saber qual é a pauta. O que vai ser dito nessa reunião? Não sou eu que vou fazer a reunião, mas se você está lá e alguém te fizer uma pergunta, você sabe. E ele foi para aquela reunião. Ele falou, prof, eu não era nada, era só para eu participar, mas eu estudei a pauta, eu sabia tudo, inclusive fiz até slides. E ele chegou na reunião e adivinha? Quem foi chamado? Ele. Foi chamado para perguntar a sugestão, o que ele achava sobre o tema. E ele fez uma apresentação daquela pauta. E ele falou, prof, eu nunca senti isso na minha vida. As pessoas me olharam com cara assim de, ai meu Deus, admirados. E eu estava muito feliz, porque foi a primeira vez que eu consegui falar de alguma coisa e tá muito seguro naquilo. Por que aconteceu isso com ele? Porque ele se preparou para aquilo, mesmo não sendo ele a peça principal. Parem de tratar o previsível como imprevisível. O que é previsível aqui? Uma pessoa que está falando de comunicação chamaram um de vocês, por exemplo, para falar alguma coisa. É previsível ou não é? Fazer uma apresentação? Falar o seu nome? Mais ou menos? É previsível. Ixi, aquela lá vai falar de comunicação, não quero nem chegar perto, porque vai chamar para fazer alguma coisa. Não é verdade? O coração já gela, já fala, meu Deus do céu, eu não vou nem ficar perto dela. Não quero olhar para ela. É isso, é previsível. Mas eu não costumo fazer isso, a não ser que a pessoa queira, porque às vezes você faz isso e você trava mais ainda a pessoa. Ela já tem um trauma que eu vou tocar naquela ferida e vou, sabe? Então, assim, não, a gente tem que ter esse cuidado também. Já, você quer vir aqui na frente? Não, eu não quero. E acontece até mesmo nos meus treinamentos. A pessoa fala, prof, não quero. E eu olho no rostinho assim, que tá quase chorando. Eu falo, não, tá tudo bem. Não precisa fazer essa atividade, converso com a pessoa depois e tá tudo certo. Então, nós precisamos ter essa empatia de conversar com a pessoa, de entender qual é o momento dela e não expor. Dependente da missão, visão e valores da tua empresa, a comunicação é o pilar. Como que é a comunicação de vocês lá na empresa que vocês trabalham? É assertiva? Não precisa citar nome, é só falar sim ou não. Como é o relacionamento? Ih, não pode falar? Vocês trabalham juntas? Mais de 1 a 5, como que é? Pra não... É bom? Qual que é a empresa? Não, mentira. É, que bom, que ponto. Geralmente as pessoas falam, não, é péssimo, as pessoas não conversam, ninguém se respeita, nem e-mail responde, enfim, às vezes nem bom dia dá. Que bom, que bom. Fico muito feliz que vocês trabalham numa empresa que preze por uma comunicação assertiva. E claro, não poderia deixar de falar de comunicação no digital, porque se você se desenvolve pessoalmente e profissionalmente, empresa que não está no digital está fora do mercado. E aí, vocês também. Marisa, eu não gosto de digital. Depende, por isso que eu falei que o primeiro pilar lá é o autoconhecimento. O que você quer para o teu futuro?
Quais são os seus objetivos, seus sonhos? O que que você quer fazer? O que que você quer ser quando crescer? E aí? Hoje em dia, tudo está no digital. Tudo, todas as empresas. Esses dias eu fui falar com o pessoal do agro e... Ah, mas o meu cliente, ele não está no digital. Talvez o cliente, mas o neto, o filho está no digital. E é lá onde você vai trabalhar o seu marketing para que você consiga fazer a sua venda. Trabalhando, usando uma comunicação assertiva, uma comunicação de valor. Mostrando credibilidade, autoridade, confiança, segurança, passando essa segurança para o teu cliente. Conectando. Comunicação é isso, conectar, inspirar pessoas. Contar a sua história para que eles se conectem com você, para que eles entendam o valor. Hoje, a parte mais difícil do meu trabalho é essa, é mostrar a importância da comunicação para as pessoas. Porque geralmente eles querem o quê? Venda. Eu quero vender. Sem comunicação, você não vende. Se você não comunica o que você vende, você não vende. E você precisa ser assertivo na sua comunicação para vender. O que você vende? Quais são os benefícios? O que ele ganha? Isso é comunicação. Tom de voz, entonação, aí entra uma série de outras coisas que eu não trouxe aqui para vocês, porque falar de comunicação é treino mesmo, são vários encontros que nós teríamos que ter para que eu abordasse cada um com vocês. Gosto muito dela, que diferencia valor de preço. Valor é aquilo que você agrega na sua carreira ou no seu negócio quando você investe em capacitação. Valor. Preço é aquilo que você paga por não investir em comunicação. É a minha diferenciação de valor e preço, que é muito falada hoje no mercado. Comunicação agrega tudo. Liderança, vendas, marketing e comunicação. Sem comunicação, você não consegue nenhuma dessas coisas. O Comunicol, ele é pensando nas dores. O Maico falou bastante de dores, necessidades. E pensando na dor do meu cliente, o que eu fiz? Criei um remédio. Um remédio para sanar essas dores. O Comunicol, ela tem ali, se ela abrir, vocês vão conseguir ver. O Comunicol, dentro dele, é Comunicol Treinamento de Comunicação. Então, na bula dele, está especificado tudo para que serve esse remédio, como ele funciona, como você deve usar, em doses homeopáticas, em que situação. Desenvolvido por mim, farmacêutica Marisa Matos, maravilhosa da Matos Comunicação, desenvolvido com muito amor e carinho para as empresas que eu atendo ali, ó, Comunicol. É de fato uma caixinha de remédio, dentro tem a bula, explicando, tem também, explicando exatamente para que serve, e é uma das minhas apresentações que eu levo para as empresas, para que eles entendam como eles vão usar o meu trabalho. Como? Não é só vender, é onde ele vai aplicar isso. Por que que é importante? Que dor esse Comunicol, treinamento de comunicação, vai sanar? Essas aqui são algumas das empresas que eu já atendo, algumas das principais empresas. Eu sou facilitadora pelo Sescope, Paraná e Santa Catarina, e também pelo Sistema Fiesc.